levar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, pedir o auxílio dos bons amigos espirituais que trabalham nessa casa, para que tenhamos uma palestra, que possamos levar aquilo que aqui ouvimos para nossa casa, que possamos refazer as nossas energias, que a Marília esteja amparada pelo seu mentor, se conecte a ele, para nos passar palavras de amor, de acolhimento, e que possamos estar tranquilos, pensando somente no aqui e no agora, para que registremos tudo que aqui ouvirmos para aplicar no nosso dia a dia. E assim seja. E assim seja. Hoje, dando continuidade na leitura do Cleto, onde o tema é atitudes curadoras. Invariavelmente, todos os que transitam por este mundo de provas e expiações, pelo menos em algum período da existência, estarão frente a dificuldades materializadas através das dores físicas ou morais, das perdas, das quedas, dos conflitos, lutas e desafios vários. Então poderíamos perguntar qual a melhor atitude diante desta realidade. Joana de Ângeles nos aconselha, diante de qualquer alteração negativa no ritmo da tua saúde, fazer um balanço dos teus atos e buscar o fator desencadeante do processo enfermico. De imediato, propõe-te a higiene moral e mental, abrindo-te ao amor, que gera saúde, e a confiança em Deus, que a sustenta, prosseguindo em harmonia durante o tratamento que se faça necessário. É tão gratificante, dá pra gente falar como a gente aprende, né? Com pessoas que passam por situações dolorosas, por perdas, às vezes muitas mães que acabam enterrando seus filhos, que acabam desencarnando na nossa visão sem a maturidade espiritual, sem nosso esclarecimento moral formado. E muitas mães acabam enterrando seus filhos, a gente fala sobre inverter o nosso processo terreno, e elas seguem sorrindo, seguem amando, às vezes amando muito mais, esbanjando muito mais amor, cuidado, proteção, e como isso, de um certo modo, deveria nos modificar e também nos ensinar, porque além de achar bonito esse ato, colocar em prática com os nossos familiares, com a nossa família, agora se aproximando perto dos Dias das Mães, a gente às vezes faz reflexões sobre isso, sobre o amor, sobre o cuidado, e a gente tem as nossas mães, ou uma representação família ali conosco a vida inteira, o ano inteiro, e às vezes a gente esquece de agradecer, de fazer até uma oração por essas pessoas. E aqui ele fala, diante de qualquer alteração negativa no ritmo da sua saúde, quantas vezes a gente está adoecido moralmente, psicologicamente e espiritualmente, e precisamos nos reconectar à nossa força, seja através de uma oração, de uma prece, de um passe na casa espírita, que tenhamos essa conexão, esse apego emocional com a espiritualidade, para enfrentarmos as nossas dores, para mudar a nossa chave, para olharmos um pouco mais para a vida de modo geral, com amor, com afeto, com bondade, com caridade. E a alteração negativa no ritmo da saúde, que ele fala que fazer um balanço dos teus atos e buscar o fator desencadeante do processo enfermiço. O que eu estou fazendo no meu processo de adoecimento? Quantas pessoas às vezes são amarguradas, sofrem, reclamam no dia a dia da sua caminhada, da sua família, da sua vida, reclamam, trazem aquilo com tanto ódio para si mesmo, da sua caminhada, da sua vivência, e às vezes é uma viradinha de chave que a gente precisa conosco mesmo, para que as coisas na nossa volta
mudem, se transformem. Seja através de uma oração, uma atividade física, né? Se eu caminho, se eu faço uma atividade física, se eu leio um livro, estruturar nossa mente, alimentar nossa mente com coisas boas, atitudes curadoras. Estou olhando a rede social, estou me enchendo de pensamentos ruins, de energias ruins. Eu poderia estar lendo um livro espírita, um livro motivacional. Hoje em dia tem tantos, ou vendo uma palestra no YouTube, assistindo algo legal, algo interessante, que construa o meu crescimento moral, que desenvolva, que desempenhe em mim um pouco mais de amor, um pouco mais de coragem, um pouco mais de vitalidade para mim, com os meus, no meio que eu me encontro. Eu tenho uma amiga que ela não tem rede social e ela fala para mim com todas as letras, cada vez que eu vejo ela, eu digo, sério, como é que vive, né? Porque a gente hoje, olha assim, a maioria da juventude em si tem rede social, enfim, a sociedade em si romantiza isso, né? E todo mundo tem rede social, tem que curtir, tem que tal, porque senão tu não tá atualizado, né? Tudo tá ali. E ela disse, Marília, eu não tenho, porque eu descobria que eu adoecia com isso. Eu ficava deprimida, depressiva, angustiada, me sentia menor do que aquilo que estava ali nas telas, só que muitas vezes o que está ali, ninguém vai postar que o dia foi ruim, ninguém vai postar que teve desentendimento com o esposo, com os familiares, com os colegas de trabalho, ninguém vai postar por ego também, né? Capaz que a gente vai expor a dificuldade, capaz são só vitórias. E assim, isso acaba me adoecendo. Então eu optei por não ter. Meu esposo tem e ele conseguia calcular, mesclar em mim o meu termômetro da minha aparência, da minha fisionomia de quando eu acessava as redes e quando eu não acessava, que era visível. Como aquilo... Isso é uma questão também de sensibilidade, questão mediúnica também, falo muito sobre isso, porque eu estou partilhando de uma energia. E sobre nos conhecermos é sobre isso também, mudar os nossos atos, ter atitudes curadoras, muitas vezes é andar diferente, é ser a ovelhinha negra no meio de uma coisa que todo mundo faz igual, no meio de um processo que todo mundo caminha para o mesmo lado e eu vou fazer algo diferente. Que tenhamos um pouquinho de autocuidado conosco mesmo quando vier para este lado. O que eu preciso abrir mão por determinado tempo? Que atitude eu preciso modificar para que eu tenha essa atitude curadora comigo mesmo? Porque a gente é adoecida, a gente adoece os nossos, a gente adoece a nossa casa, o nosso local, as nossas plantas da nossa casa, porque plantas são vivas, elas são alimentadas por energia, sendo da chuva, do sol e também de nós donos. Elas estão ali para medir como está a nossa energia de modo geral. Que bom se pudermos fazer um exame da nossa vida, questionando-nos sobre o que precisamos aprender com as experiências difíceis. Que lições a vida está tentando nos ensinar? O que precisamos modificar na nossa vida? Como nos relacionamos com Deus, com o próximo e conosco mesmo? Como é a nossa vida? O que estamos fazendo nessa preciosa oportunidade que recebemos para aprender a progredir? Acho que é a principal. Que lição a vida está tentando nos ensinar quando passamos por momentos difíceis, por desentendimentos, quando temos que ter muitas vezes um posicionamento ríspido e às vezes as pessoas te acabam te alfinetando, te vendo muitas vezes como alguém egoísta, alguém que está... Só que às vezes olha o ato de coragem, às vezes se amar, às vezes faz isso. Eu lembro de uma palestra do Chico, não vou lembrar qual delas agora, mas que tinha um trecho que ele falava, se for parte do meu egoísmo, me amar, que sejamos 1% de egoístas quando a gente quer ter autocuidado, quando a gente quer ter amor conosco mesmo, quando a gente reconhece os nossos limites, até onde que eu vou, até onde que eu posso ir. A nossa juventude, de modo geral, não vou falar idade porque é deselegante, mas a nossa geração passada, como a gente via muito, né, que ciclos iam se repetindo e que muitas vezes sacrifícios eram formados, eram rotulados, coisas básicas às vezes, eu não vou almoçar se não estiver
independente do horário que for, eu vou estar sempre disposta, eu vou estar sempre disponível. E o peso, às vezes, de estar sempre disponível, o peso de estar sempre ali. E quando a gente precisa de alguém, que alguém esteja disponível para nós, quem que é essas pessoas? Existe alguém que às vezes está disponível sempre para nós? O que nós precisamos modificar na nossa vida? Como nós relacionamos com Deus e com o próximo e conosco mesmo. Às vezes, dificuldades da questão saúde, depressão, ansiedade, estresse, raiva, fúria. Como que eu estou medindo isso, a minha comunicação com a espiritualidade, a minha comunicação com Deus? Eu peço assessoria para o meu mentor, eu busco a comunicação, a palavra do meu mentor no meu dia a dia, eu alimento o meu anjo da guarda com um copo d'água, que a gente sempre fala do copo d'água na beira da cama, que eu particularmente não minto, às vezes acabo não fazendo. E eu tenho um exemplo lá em casa que o pai, a mãe e o Mateus, eles sempre fazem, sabe? Que tenhamos alguém para se espelhar, que leve um copo de água para os familiares, que faça o evangelho para os familiares, porque somos uma fagulha de Cristo aqui na Terra. Se estamos aqui, hoje nós falávamos no grupo de estudo também pelos acordos que nós fizemos em outras vidas, a gente não sabe qual é a nossa missão, ou a gente sabe e muitas vezes foge dela em determinados momentos. Aqui não é o meu lugar, não é agora, vou estar sempre disponível, só eu tenho que estar buscando a questão da espiritualidade, só eu que preciso me modificar, e às vezes sim, às vezes nós que precisamos nos modificarmos sim, para que as coisas à nossa volta mudem, se organizem. O que estamos fazendo dessa preciosa oportunidade que recebemos para aprender e progredir? Quantas pessoas se caem em leitos de hospitais e nos ensinam tanto sobre resiliência, sobre amor, sobre não perder a fé, independente da crença, da dificuldade que se criou, e quantos muitas vezes são racionais a ponto de trilhar a sua jornada, de expor a sua jornada, pelos quais motivos fizeram caminhar, fizeram estar naquele processo muitas vezes doloroso. Porque muitos de nós, a maioria, não vou dizer todos, mas uma boa parte, 80%, começa a praticar atividade física porque eu estou diabético, porque eu estou obeso, porque a minha glicose não está legal, porque enfim, começo a me alimentar melhor porque a anemia está altíssima, começo a amar mais os meus familiares porque estão com um problema gravíssimo de saúde, porque estão na beira, às vezes, da morte, de alguma situação difícil. Quantos leitos e hospitais a gente vê, filmes, relatos, histórias na rede social que relatam muito isso. De filhos, de pais que renovam o perdão, renovam o amor, porque precisou chegar até ali, precisou viver toda aquela dor. E ali vem aquele renovo do ato de coragem, de dizer o quanto ama, também o quanto perdoa, porque a gente carrega tanta mágoa, tanto egoísmo, tanto orgulho dentro de nós, que às vezes a gente tem que ter muita coragem para romper. E às vezes falta isso. A coragem de romper algo que foi carregado por uma geração inteira. Esses dias, essa semana até eu falava com uma conhecida e a gente estava falando sobre a diferença das gerações, né, que vem, e sobre coisas que não eram tão normais em gerações passadas e que para nós a gente romantiza e é legal, tá um momento com mulheres, conversar, os homens conversarem, estar no momento deles, ok, legal. Só que pensar que uma geração atrás não era assim, era um tabu, mulher era em casa, era para cozinhar, passar, lavar. E hoje a gente tem esse momento para cuidar, para alimentar a nossa saúde emocional, para conversar, jogar a conversa fora. E que tenhamos essa doçura, essa oportunidade, temos essa oportunidade todo dia quando acordamos, de jogar a conversa fora com a espiritualidade. Seja quando a gente acorda, vai escovar o dente, vai fazer nossa higiene, conversar com a espiritualidade, pedir que o nosso mentor nos acompanhe, abrir um vídeo no YouTube
E o algoritmo é tão legal que se a gente abrir ali, todo dia ele vai ter uma mensagem, vai ter um texto, vai ter um áudio, vai ter alguma coisa, um podcast falando sobre aquilo, sobre uma mensagem para modificar a nossa caminhada, para modificar o nosso dia. A partir das respostas, iniciemos a reformulação dos valores, crenças e atitudes, a começar pela renovação mental, vigiando os pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo e da apatia, sem lutar contra as ideias negativas que visitam nossa mente. Nós as estaremos reforçando. Por isso é importante direcionar nossa atenção para coisas positivas, pela oração e pela leitura das obras edificantes. Evitar as conversações, os programas, as músicas ou filmes deprimentes, pois eles estimulam ou retroalimentam as nossas más tendências. Afastar-se dos vícios, dispensando cuidado especial para a maledicência, o egoísmo, o orgulho, a luxúria, a sexualidade desequilibrada. Esse é o jejum proposto por Jesus. Essa a reforma primeira proposta pela doutrina espírita. Além da nossa reconstrução íntima, o processo de cura passa por outra etapa. Também imprescindível a prática da caridade, ou seja, a ajuda ao semelhante através do trabalho voluntário e das ações caridosas. Ajudando, estaremos sendo ajudados, pois sempre que estivermos reunidos com os próprios de praticar o bem, os bons espíritos estarão ao nosso lado, sustentando-nos e potencializando a nossa capacidade de servir. Pela caridade e o amor em ação, vamos nos libertando dos erros que cometemos. Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão de pecados. Para que tenhamos pleno êxito nos nossos propósitos novos, precisamos ter religiosidade. Não basta ter uma religião, precisamos viver de acordo com a crença que professamos. Além de acreditar em Deus, é necessário termos uma fé racional e operante, pois a nossa evolução espiritual não será edificada sem esforço, dedicação e perseverança. Pela prece vivenciada e sentida, meditando sobre as palavras pronunciadas, dispondo-nos a amar, a perdoar e a nos renovar. Estaremos verdadeiramente nos comunicando com Deus, que nos atenderá, não fazendo a parcela que nos compete, mas fortalecendo a nossa força, a nossa coragem e a nossa fé, para que os méritos das conquistas e das vitórias sejam nossos. Acima de tudo, tenhamos a certeza de que todas as experiências, por mais dolorosas que possam se apresentar, foram estruturadas de acordo com as nossas necessidades evolutivas. A reencarnação ainda é para nós o remédio para a cura das enfermidades da alma. Quando tivermos vencidos as nossas imperfeições, não teremos mais que vivenciar as dores e os sofrimentos. Somente o amor nos moverá, e a paz, a harmonia e a felicidade serão nosso estado normal e definitivo. E pensarmos que é tão fácil, né? Chegarmos, cumprirmos os ensinamentos de Cristo, amar, perdoar, que quando ele fala sobre o expandir o amor pela prece vivenciada e sentida. Muitas vezes é difícil a gente fazer a prece, fazer a oração e, mas tá tudo bem. Aí às vezes, muitas vezes não tá tudo bem, às vezes não tá muito bem conosco, né? E aqui ele fala que chegaremos nesse momento em que será uma serena tranquilidade dentro de nós, na nossa volta, só que tenhamos dentro de nós a maturidade, a resiliência para modificarmos isso, para chegarmos a esse momento da expansão energética, onde não sentiremos mais, onde não adoeceremos mais, porque a gente sempre fala que toda dor que tem, que o nosso corpo expande, que o nosso corpo põe para fora, quem adoece primeiramente é a nossa alma, é o nosso perispírito, que
de alguma forma captou, chegou, se igualou a algum nível de energia ruim, capturou todas aquelas energias densas e adoeceu. E adoecendo, como somos instrumentos da espiritualidade, o nosso corpo acaba adoecendo, acaba sofrendo dores. E a espiritualidade é tão boa que nos dá várias oportunidades quando adoecemos, quando sofremos de alguma forma. Hoje a Adri reforçou sobre o momento que ela passou, em uma oportunidade de vivência dela, um tempo atrás. Há uns 2, 3 anos eu tive a minha vivência também. E pensar que de alguns princípios, de algumas coisas que vem acontecendo, a gente se transforma, se modifica. Que sejamos gratos pelas dores. Que sejamos gratos pelas dores, que tenhamos também, mais ainda, a consciência de reconhecermos as dores dos nossos irmãos, que muitas vezes estão sofrendo na nossa volta, de aprendermos com eles sobre amor, sobre resiliência, sobre cuidado, sobre a moralidade em Cristo, que é o amar, o perdoar cada vez mais, buscar alimentar nossa espiritualidade. Aqui ele fala sobre atitudes curadoras, olhar com mais amor, julgar menos, praticar. Aqui ele fala a fé ativa. O que é a fé ativa? Colocar em prática. Não basta vir, pregar, falar e eu não praticar. Que tenhamos atitudes curadoras, porque é tão fácil a gente ler o livro, a gente escutar uma palestra, a gente ler uma mensagem, mas é tão difícil da gente pôr em prática quando a gente é testado, e nós somos muitas vezes testados sobre isso. Quando a gente está falando, quando a gente está lendo, quando a gente está discutindo, quando a gente está, parece tão fácil. Eu teve uma época que eu falava que eu vinha no centro e que eu ia começar a trazer um caderno para anotar. E quando estava aqui, a clareza da comunicação, porque esse lugar ele está todo ele, quando a gente prepara o nosso corpo, quando a gente se direciona para vir para cá, sendo independente da religião, da crença que cada um tem na fé, a espiritualidade está agindo de alguma maneira, de alguma forma, sendo um centro de banda, sendo um centro espírita, sendo no meu evangélico, enfim, o método que a espiritualidade achar para trabalhar em nós, ela vai achar, ela vai chegar até nós e ela vai nos auxiliar de alguma forma. Que tenhamos essa maturidade para entendermos o que aquele processo tem para nos mostrar durante aquele caminho, durante aquela caminhada terrena que eu estou vivenciando ali. Porque às vezes a gente julga os lugares, julga as pessoas e a gente não se modifica a nós mesmos. Ou às vezes não temos também a coragem de buscar um novo entendimento, uma nova caminhada, uma nova jornada. E falar sobre espiritualidade é além do tempo, é além dos livros espíritas, é além dos templos de igrejas, é muito aberto. A espiritualidade é uma energia de modo geral que Cristo distribui para nós diariamente, sendo através de pessoas, de animais, de plantas. Então hoje, numa reflexão para casa, que nos momentos difíceis que a gente está vivendo, que a gente vive diariamente, das dores que nós carregamos diariamente conosco, que tenhamos a consciência de nos questionarmos sempre o que precisamos modificar na nossa vida, porque a gente sempre vai ter. Se nós estamos aqui na Terra ainda, se nós estamos hoje aqui escutando a palestra não, a explanação, se estamos aqui hoje é porque Deus ainda nos deu mais uma oportunidade de modificarmos alguma coisa. E o que eu preciso modificar em mim? O que eu preciso me moldar para mim caber em alguns espaços e para mim caber em mim também, porque a gente está repetindo atos que a gente não tem a consciência da mudança. Que entregamos para a espiritualidade em nossas orações sobre indulgência. O que eu preciso me modificar para meu ampliamento, desenvolvimento moral com a espiritualidade. Para que tenhamos uma vida mais leve, mais plena, como o livro aqui falava, para que a nossa caminhada em algum momento, em algum processo, seja menos dolorosa, com menos sacrifícios, com menos dores. Seria isso. Obrigada pela atenção de todos, que a espiritualidade esteja dentro de cada um.
os nossos olhos, lançar os nossos pensamentos de amor, de gratidão, de alegria pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de modificação, pela oportunidade do perdão, que está todos os dias disponível a nós. Que possamos nos utilizar dessas boas oportunidades para fazer diferente, para mudar os nossos pensamentos, os nossos padrões e sempre buscarmos o exemplo de Jesus, que Ele é o nosso máximo exemplo e Ele nos deixou tudo o que nós precisamos fazer. É só pormos em prática. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas